Muito bem, neste quarto e último vídeo da série Entre Filhos e Livros, vamos falar sobre dinheiro. E como falar sobre dinheiro com as crianças, com os nossos filhos. Vem comigo para mais um vídeo aqui no canal Mari Knaben, Mari e seus mundos. E antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que vocês estão achando desse formato do meu canal, de fazer em séries, vídeos em séries sobre o mesmo assunto. Vocês estão gostando? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, ouvir sugestões, porque eu tenho pensado que após a conclusão agora dessa última série que eu estou gravando, tenho pensado em mudar um pouquinho o formato aqui do canal e a gente então trazer assuntos, mas não mais em formato de série. Isso não quer dizer que futuramente isso não possa voltar a acontecer, de eu ter um assunto que seja um assunto maior, que eu queira falar mais sobre ele e criar novamente vídeos em série. Mas e aí? Quero ouvir de vocês. O que vocês estão achando? Não se esqueçam de clicar no sininho, inscrever-se para receber sempre os vídeos aqui do canal, compartilharem se fizer sentido para vocês e comentarem também. E eu agradeço muito por isso. Vamos lá então. Dar mesada ou não? Duas visões sobre esse assunto. Dar simplesmente por dar dinheiro às crianças pode deixá-los mimados e sem saber o valor do esforço para se conseguir fazer dinheiro. Dar mesadas aos nossos filhos pode ser uma excelente oportunidade para ensiná-los sobre responsabilidade financeira e gestão de dinheiro. Quando os pais dão mesadas para os seus filhos, simplesmente por darem, sem ter uma explicação sobre o dinheiro, da onde o dinheiro veio, como ele chegou até ali naquele momento em que está sendo dado para a criança, ou seja, se é feito de uma forma sem uma orientação adequada, as crianças elas podem desenvolver uma visão distorcida sobre o dinheiro. Ou seja, que é muito fácil eu ganhar dinheiro, porque realmente criança ganha dinheiro. Adultos fazem dinheiro. E isso foi uma frase que eu ouvi e que despertou profundamente em mim o entendimento sobre isso. Porque quando somos crianças, nós ganhamos o dinheirinho do vô, da avó, do pai, da mãe, de um tio, de uma tia. Mas nós adultos, nós não ganhamos dinheiro, nós fazemos dinheiro. Porque daí nós já temos uma formação, uma experiência profissional, nós temos a doação do nosso tempo para determinada empresa. Se você é empresário para o seu negócio, você está vendendo o seu tempo. Então você está fazendo dinheiro. O dinheiro que você recebe é em função do tempo que você vende. Essa é a diferença. Então, quando nós simplesmente damos o dinheiro à criança, porque realmente o que a criança recebe é o ganhar o dinheiro, mas sem uma explicação, sem uma condução explicativa de economia, de não usar todo aquele valor, de não gastar todo o seu dinheirinho com futilidades, de ensinar a ter objetivos, a ter sonhos. Eu quero comprar o brinquedo tal, custa tanto, eu não tenho todo o valor, então eu não vou gastar com outra coisa dispersa, eu vou continuar juntando para conseguir então conquistar, certo? Essa é uma maneira de pensar. Quando nós temos essa mentalidade para essa educação financeira para os nossos filhos desde pequenos, de uma forma lúdica, porque dependendo da idade em que a criança estiver,
nós vamos ensinar de uma forma lúdica. À medida que eles vão crescendo e vão tomando entendimento, a gente vai conseguindo aprofundar os ensinamentos sobre educação financeira. Então, para que a criança não cresça e se torne, desde pequena, um gastador compulsivo, é por isso a importância de toda essa gestão ser ensinada desde o primeiro momento em que eles têm contato com o dinheiro a primeira vez. E quando não existe essa educação financeira desde o início, a criança cresce e se torna um adulto que não tem entendimento sobre o valor do dinheiro e sobre economizar, sobre a importância da economia. A economia, a palavra economia num todo, de economizar mesmo, de eu ganhei R$100 de mesada, então eu vou usar 30 e vou guardar 70. Aqui é uma suposição, né, que eu estou fazendo, que a gente pode estar ensinando e incentivando para a criança no momento em que ela tem contato com o dinheiro. Pois, sem ensinamentos sobre planejamento financeiro, elas podem crescer sem habilidades essenciais para administrar as suas finanças pessoais, enfrentando dificuldades financeiras na vida adulta. E vamos lá, né, pessoal? Isso é muito comum, né? E acontece muito. Só abrindo um parêntese aqui agora, posso falar um pouquinho por mim, né? Eu cresci num lar, né, onde, infelizmente, o meu pai e a minha mãe também não tiveram esse ensinamento básico sobre educação financeira, sobre o dinheiro, né? Porque isso vai vindo, né, de geração em geração, de como é a criação nos lares anteriores, né? Então, nós também, eu posso falar por mim, né? Não tive, né, na minha infância, na minha adolescência, uma condução sobre educação financeira dentro da minha casa, né? O que eu sei hoje foi o que eu aprendi, foi o que eu ouvi, foi o que eu fui estudar. Inclusive, vocês lembram lá no primeiro vídeo que eu falei, né, sobre a busca do conhecimento, voltar a estudar, a fazer cursos online? E o primeiro curso que eu adquiri, bem no início ali da pandemia, foi um curso sobre educação financeira. Ali houve em mim um despertar por estudar sobre esse assunto e buscar entender melhor sobre esse assunto. E então abriu-se um leque de possibilidades, de ensinamentos, de oportunidades, de situações sobre investimento que eu não fazia noção, que eu não entendia, que eu não conhecia. Então, fica registrado aí que realmente foi na minha vida adulta que eu fui aprender educação financeira. E hoje, graças a Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós falamos muito sobre isso com os nossos filhos. Hoje nós temos um gato querendo aparecer. E sobre não dar mesadas e ensinar a eles a obterem acesso ao dinheiro por meio de recompensas. O que você pensa sobre isso? Eu, particularmente, gosto muito dessa ideia e sou muito a favor a ela. E pratico ela aqui em casa dessa forma. No passado, com o nosso filho mais velho, nós até tentamos colocar esse método da mesada do dinheirinho ali, da mesada do dinheiro mensal para ele, mas confesso para vocês que foi algo que nós não demos continuidade. Nós sentamos com ele, aí já na fase ali do início da adolescência dele, conversamos com ele e falamos que a gente faria diferente. E por algum tempo, a gente fez por algum tempo, e a partir dali, então, nós começamos a fazer dessa maneira, sem nem conhecer estudos sobre essas duas questões, dar mesada ou dar
por recompensa. Eu já vou explicar como. E nós começamos ali no início da adolescência do nosso filho mais velho a fazer dessa forma. A gente parou de ter aquela responsabilidade de dar o dinheiro para ele todo mês e começamos a conversar com ele para ele então ter um esforço, desenvolver uma habilidade, fazer a leitura de um livro, para que então ele fosse recompensado por aquele acordo, por aquele combinado entre nós. Uma recompensa, eu estou ganhando, porque a criança ou adolescente ele ganha o dinheiro, ele não trabalha ainda, né? Ele está ganhando o dinheiro, mas para ele está sendo de uma forma que está valorizando ele, porque ele está sendo recompensado por algo que ele cumpriu, por algo que ele combinou, que ele acordou. E então ele começa a entender e a ter na vida dele essa responsabilidade genuína com o dinheiro. Pois ele precisou colocar uma energia, um esforço, que seja que fosse a leitura de um livro de 200 páginas, 250 páginas. Ele precisou colocar uma energia, um esforço para terminar a leitura do livro, para então ser recompensado. As crianças aprendem a importância de administrarem bem os seus recursos. E muito importante também, isso inclui discutir as diferenças entre necessidades e desejos. E como eu falei anteriormente, a importância, explicar para eles, né? A importância de poupar para objetivos futuros. E o quanto tem valor e é árduo o trabalho para se obter o dinheiro, para se fazer o dinheiro. Pois aquele dinheiro que está sendo dado a eles precisou ser gerado, ser feito pelo pai, pela mãe. Eles precisaram despender energia nos seus trabalhos, nas suas profissões, para então ter aquele recurso e dividirem um pouquinho com eles mensalmente, trimestralmente, por recompensa, como acharem melhor. Dito isso, então, concluindo, dar mesadas para os nossos filhos é algo muito interessante, motivador. É uma ferramenta, eu acredito ser uma ferramenta poderosa para ensinarmos educação financeira, planejamento financeiro, desde cedo a eles. E é importante nesse processo, né, a importância também, eu estou falando a palavra importância novamente, desde que, né, os pais estejam ativamente envolvidos no processo, sempre proporcionando orientações positivas e esclarecedoras sobre como lidar com o dinheiro de maneira responsável. E agora, pessoal, para fechar este último vídeo desta série Entre Filhos e Livros, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights das minhas anotações. Eu vou até mostrar aqui para vocês o meu caderninho de anotações de um livro que eu quero indicar para vocês. Vou deixar a fotinho dele aqui na tela e também na descrição aqui abaixo. Um livro muito interessante, que eu gostei muito e tenho várias anotações sobre ele aqui, e algo que me chamou muito a atenção para compartilhar aqui no final desta série. O nome do livro que eu quero compartilhar com vocês é um livro escrito pela autora Philippa Perry. Ela é uma psicoterapeuta inglesa e o título do livro é O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos. É espetacular este livro. Alguns insights que eu tirei nessa leitura. Peça desculpas para seus filhos. Isso é muito importante. Quando você estiver equivocado, quando você perceber que você se excedeu, peça desculpas. Mas nem sempre pedir desculpas vai resolver. Mas você consigo mesmo, sendo um adulto,
precisa perceber e entender o que provocou tal reação em você, algo que você fez ou falou para seu filho, sua filha, para que depois você se sentisse e precisasse pedir desculpa. Provavelmente aconteceu, foi acionado ali um gatilho negativo que desencadeou em você uma reação. E Philippa Perry nos ensina que quando agimos assim, porque nem sempre vamos estar 100% na educação, na criação, vai ter momentos que nós não vamos estar bem. E ela então nos ensina que quando pedimos desculpas, pedimos perdão, nós estamos ensinando os nossos filhos e mostrando para os nossos filhos o quanto erramos e por isso pedimos perdão. Porque muitas vezes o que acontece, né, gente, é a repetição de comportamento. Nós repetimos comportamentos antigos que temos, herança familiar, comportamentos de herança familiar, muitas vezes inconscientemente, não estamos nem percebendo, mas está acontecendo. E então ela nos ensina, você não precisa repetir. Ela também cita que a maneira que nós vivemos nossa vida familiar é reflexo de como vivemos nossa vida familiar na infância. Precisamos estar atentos e observarmos o que sentimos, para não repetirmos as ações, os comportamentos dos nossos pais na vida familiar da nossa infância. E mais um pouquinho, ela fala que a amabilidade torna uma pessoa mais confiável. Quanto mais estresse gerado, ameaça, afasta as pessoas. Esse tipo de comportamento, né, ela está falando, torna-se um ambiente hostil, até não haver mais convivência. Gentileza é algo contagioso. Uma pessoa gentil agrega, junta nossos sentimentos do ser humano no geral. Nós gostamos de nos sentir valorizados, de sermos reconhecidos. Então devemos ter cuidado ao falar sobre algo negativo, algo que não está de acordo, algo que não está bom para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Falar de uma maneira adequada, sem criar e gerar neles sentimentos contrários, porque geralmente nas famílias existe uma cultura de não valorização. E então eu quero dizer aqui para vocês uma frase ao qual também vem do livro: seja essa pessoa que constrói, que valoriza os seus. Devemos ter cuidado para com os nossos filhos, para não gerarmos, criarmos sentimentos danosos a eles. Dê importância para tudo que seus filhos trouxerem a vocês. Muitas vezes é um desenho lá simplesinho, feito num pedacinho de papel. Aqui em casa isso acontece muito, principalmente com a nossa mais nova, Mariana. Ela adora desenhar, então ela está sempre nos presenteando com um desenho, com uma cartinha. Esse é o gesto dela, de demonstrar carinho, afeição e amor. Às vezes, é os nossos meninos, né, que colhem uma florzinha lá pequenininha e trazem para nós. O meu fazia muito isso quando eu era criança. Sentimentos bons gerados trazem ótimas recordações. Sejamos pais. E então, para finalizar, sejamos pais que saibam ouvir. Maiêutica socrática. Você. E então, para finalizar, uma última frase. Sejamos pais que saibam ouvir. Maiêutica socrática. Você responde uma pergunta, fazendo novas perguntas. Você responde uma pergunta, fazendo novas perguntas, para a pessoa encontrar a resposta por ela mesma. Pois então é isso. Muitas vezes nós, como educadores e formadores de seres humanos que estarão logo fora do ninho,
vivendo suas vidas, transformando suas vidas. Sejamos esses pais que conseguiremos fazer com que eles encontrem as respostas para as suas perguntas. Que nós sejamos esses pais formadores de adultos, seres humanos de bem, de caráter, homens bons, mulheres maravilhosas, formidáveis. E eu deixo aqui com vocês, então, o meu carinho e um forte abraço a cada família, a cada pai, a cada mãe, no final desta série Entre Filhos e Livros. E eu espero vocês na próxima semana com um novo vídeo e um novo assunto. Até lá!